Muito bom dia, amigos. Hoje, terça-feira, dia 28 de agosto de 2018, mais um plantão do Jornal do Comércio. Eu, Fred Novaes, estou aqui acompanhado mais um dia, mais uma semana aqui com meu amigo, o articulista do Jornal do Comércio, da coluna Agronegócios, Tomás Meirelles. Seja bem-vindo, Tomás, para participar conosco aqui dessa conversa informal para a gente falar mais uma vez sobre o setor primário. Legal, Fred, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Está aqui no Jornal do Comércio, Rádio Baré, Amazon Play. Então por aqui, para bater papo mais uma vez sobre o nosso setor rural, o setor primário do nosso estado, que, como eu sempre tenho dito, é a saída econômica para o buraco que nos meteram na economia. Verdade, Tomás, exatamente. Hoje, mais uma transmissão, mais uma live. Todo dia estamos fazendo aqui nesse horário, entre 9 e 9h30 da manhã, até as 10, 10h30, trazendo o conteúdo do Jornal do Comércio, trazendo também o fruto dessa parceria com os articulistas, com os colunistas, com o rico conteúdo que o Jornal do Comércio diariamente oferece aos seus leitores, e agora também buscando um alcance maior através das plataformas nas redes sociais, na internet. Então aproveito aí para divulgar o nosso site do Jornal do Comércio, jcam.com.br, que está passando por mudanças de transformação e certamente vai estar um portal aí de notícias cada vez mais rico e conteúdo que possa ser acessado em qualquer lugar do mundo. Então é isso, vamos conversar, Tomás, sobre o teu artigo. Bia, você separou aí na página 4 da edição de hoje do jornal o artigo do Tomás Meirelles, que toda terça-feira enriquece o Jornal do Comércio com muitas informações úteis ligadas principalmente ao setor primário, que é a especialidade do Tomás. E o título do artigo de hoje é De Olho no Livro do PAA e no Cadastro ao PROVB. Tomás, decifra aí essas siglas para a gente, para que a gente entenda o que é essa mensagem oculta através dessas siglas. É verdade. Primeiro, ratificar que realmente agradecer que o Jornal do Comércio é, na minha opinião, o jornal que mais abre espaço para o setor primário do estado do Amazonas. E eu escrevo aqui, já disse isso outras vezes, mas é importante repetir, eu escrevo no JC desde 2003. Então nós já estamos com 15 anos de Jornal do Comércio. Estamos debutando, né? Isso, exatamente. E sempre falando aí das potencialidades do nosso setor primário. E eu tenho sempre um amigo que sempre diz assim, mas Tomás, tu bota a sigla e aí eu não sei o que significa essas siglas, né? Mas, e é verdade que você acabou de tocar, o PAA é Programa de Aquisição de Alimentos. PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. E ProVB é o Programa de Vendas em Balcão. Eu, acessando o site do governo federal, mais especificamente, Fred, da Conab, eu observei duas notícias que, inclusive, estão na coluna de hoje, duas notícias importantes para o nosso estado. São notícias em nível nacional, mas que o Amazonas tem que ficar, como eu disse, tem que ficar de olho, né? Primeiro, que esse PAA, esse Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa do governo federal, ele nasceu lá em 2003. Ele nasceu no governo do presidente Lula. Eu tenho sempre dito que não tenho ligação partidária com nenhum partido, mas sempre aquele partido, aquele político que fizer alguma coisa em defesa do nosso setor, tenho certeza que ele será lembrado da minha coluna e também no blog do Tomás Rural. E assim sempre fiz e assim sempre farei. Então esse programa nasceu em 2003. Esse programa, e esta semana, inclusive já até baixei e recomendo que você que está nos vendo e nos ouvindo faça a mesma coisa. A Conab disponibilizou a legislação desse programa. Programa que tem aí 15 anos também e que tem diversas legislações, leis, decretos, portarias. Então a Conab ela concentrou todo esse material numa publicação que está disponível no site da Conab e que recomendo aqui a todos os gestores, a todos os prefeitos, ao secretário de Estado, enfim, a todos os órgãos ligados ao setor, que baixem essa legislação, que aprofundem o conhecimento nessa legislação, porque eu tenho certeza que desse conhecimento vai surgir novas ideias, aprimorar o que já tem, e vão surgir novas ideias para a gente avançar nesse bom programa, Fred, que é o PAA. Tem problemas? Tem problemas. O programa de 15 anos a gente pode considerar como um programa novo. Mas é um programa assim, de forma assim, bem objetiva, ele compra produtos, Fred,
da agricultura familiar, do pescador artesanal, do extrativista, produto desde que seja alimento, e faz a doação a programas sociais. É um programa fantástico, muito bom, e que eu recomendo que todo mundo leia a coluna do JC e baixe essa legislação desse programa que está disponível. Olha, certamente é um caminho para você estimular a agricultura familiar. De você, não tem a menor dúvida. E de você ter a oportunidade de ter... O que é umas grandes questões é você conseguir escoar a produção e você conseguir preço e comprador para o teu produto de uma maneira que seja sustentável para o produtor. É isso aí. E acredito que esse tipo de programa, certamente, ele ajuda você ter pelo menos uma perspectiva de confiança de que você vai conseguir distribuir aquilo que você produz. Você resumiu o programa. Ele tem um público definido, só pode ser fornecedor do PA o produtor, o agricultor familiar que tem a sua declaração de aptidão ao Pronaf, a DAP chama de DAP física, e sua associação cooperativa tem que ter a DAP jurídica. Então, esse programa também tem limites por produtor de fornecimento, não é uma coisa assim aberta. E como eu já disse, tudo que é comprado dentro do PA, ele é doado a programas sociais, isso no Brasil todo. E que tipo de programas sociais são esses, Tomás? O maior parceiro do PA no Brasil é o programa Mesa Brasil do SESC, que é um banco de alimentos que pega produto onde está teoricamente sobrando e leva às instituições cadastradas do programa Mesa Brasil. Mas aí todos os CRAs, que é Centro de Referência de Assistência Social, que é público, todos os municípios, enfim, a PAI, Pestalozzi, essas instituições reconhecidas, que têm o registro do Conselho Municipal, Estadual de Assistência Social, todos podem ser beneficiados com as doações desse programa. Hoje, repito, ele nasceu em 2003, mas dentro desse PA, Fred, ele tem vários instrumentos. Tem um compra com doação, tem uma formação de estoque, tem um compra direta, tem um PA sementes, tem um compra... Enfim, são vários instrumentos de apoio à comercialização voltados para o pequeno produtor rural. O grande entrave desse programa hoje, neste ano, mas antes desse entrave, no Amazonas, quem é que está operando isso? Esse programa do governo federal, que ele está dentro do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social. Esse programa está dentro desse ministério. Quem opera no Amazonas? A Conab. A Conab opera em nível nacional. E aí eu faço mais um registro, que eu fui servidor da Conab durante 35 anos, Fred, e como você sabe, eu já estou há 1 ano e 2 meses afastado da Conab, já me aposentei, mas a Conab não sai da mente, nem verdade. Não sai da mente nem do coração. Então eu já estou afastado desse tempo, mas sempre acompanhando e sempre visitando o site e trazendo essas notícias. Então o PA no Amazonas, ele é operado pela Conab, com recurso do MDS, e a CEPRO, através da ADS, também está fazendo PA. Então tem 2 órgãos, um do Estado, outro do governo federal, fazendo essa compra e o que comprar fazendo essa doação. E o PA também pode ser operado por prefeituras. E aí eu já aproveito a gentileza do seu convite, do Jornal do Comércio, da Rádio Baré, da Amazon Play, para alertar os prefeitos que estão nos ouvindo, a Associação Amazonense dos Municípios, que o PA, além da Conab, além do Estado, que já está trabalhando com CEPRO/ADS e também até o IDAM é indispensável em tudo que se fala do setor primário. Mas também pode ser operado em convênios do município. O que eu sei que vem tramitando e já está bem avançado é Parintins, que já o secretário de produção já esteve lá no Ministério, no MDS, até já tem recurso disponível para Parintins fazer a mesma coisa que a Conab faz, para Parintins fazer a mesma coisa que a ADS, a CEPRO vem fazendo, Parintins pode fazer. E Manacapuru também, lá o secretário Nailson já esteve lá em Brasília, também já teve com o MDS, já tem um recurso que vai ser transferido para Manacapuru. Eu sei que tem Urucará, que já entrou com pedido, eu sei que tem Rio Preto da Eva, que já entrou com pedido, mas nós estamos ainda está isso, pouco. Nós estamos com 4 ou 5 municípios. Eu acho assim, Tomás,
os municípios, a gente sempre fala da necessidade de interiorizar o desenvolvimento e a economia, de você estimular caminhos para você conseguir viabilizar economicamente a manutenção de famílias de forma produtiva no interior do estado. Então, quando você coloca que ainda está no processo de início, eu fico até um pouco frustrado e triste por ver ainda as prefeituras perdendo oportunidades como esse programa, de você estimular a atividade econômica no seu município. Exatamente. De você perder essa chance de viabilizar economicamente a atividade que, no final das contas, vai não apenas dar condição de sustentabilidade aos moradores locais, como também até mesmo, acredito que com algum excedente vai ter até o abastecimento vai ter melhorado e o custo de vida melhor para a população de um modo geral. E uma outra coisa, Fred, é um recurso do governo federal, exatamente. É um recurso extra. O trabalho é só a burocracia de você fazer a papelada, cumprir os ritos. Entendeu? Aí eu sempre ressalto, por exemplo, o Ed, que é secretário de produção de Parintins, o Nailson, secretário de produção de Manacapuru, também o secretário do PETA, secretário de Urucará, ali também Irunepé, em Rio Preto da Eva, o Neto, são pessoas que se esforçaram e que conseguiram tirar a atenção, segurar a atenção do prefeito e foram até Brasília. Então, mas aí nós estamos falando de 4, 5 municípios. Veja a relação, entra no site do MDS e vê quantos municípios do Rio Grande do Sul já estão fazendo esse convênio. Quer dizer, no Amazonas, o Amazonas é gigante, o maior estado do Brasil. A Conab não tem pernas para atuar nos 62 municípios. A própria ADS também não tem pernas para atuar dentro do PAA. Detalhe, a ADS também faz o prêmio, ninguém está falando do prêmio, falando do PAA, que é o da coluna de hoje. Então, os municípios precisam, o prefeito que está nos ouvindo precisa ir lá no MDS e dizer, olha, eu quero fazer o convênio do meu município com o MDS, porque eu quero comprar produtos da agricultura familiar e doar os meus programas sociais. No Amazonas tem aliás, hoje, nenhum ainda, mas tem Parintins e Manacapuru, já até com recurso publicado em Diário Oficial. Um parece com 700 mil, outro parece com 1 milhão. É pouco. Pode parecer pouco, mas você já vai colocar 500 mil no bolso do produtor e eu vou botar 1 milhão no bolso do produtor desses municípios. Com certeza. E ainda tem a outra ponta, que é a questão da assistência social, das necessidades, que eu acredito que todos os municípios, a gente fala, que é recente, dados do IBGE, que mostram o alto nível de favelização dos municípios, da pobreza. É triste a gente constatar isso num estado tão rico, um estado com uma dimensão continental e com riquezas gigantescas, e a gente vê a pobreza, infelizmente, se instalando num estado que você tem a pesca disponível para todos. Então realmente triste a gente constatar isso, e é mais uma oportunidade de você viabilizar um suporte, não que a gente defenda o assistencialismo, mas é uma forma de você pelo menos segurar num período até a pessoa conseguir viabilizar outros projetos para você conseguir geração de renda e dar mais dignidade a essa população carente. Eu penso que o governo federal, eu falei na questão do orçamento, eu fiquei sabendo que o orçamento, não orçamento, a proposta que a Conab Brasil recebeu, isso existe desde 2003. Então, esse ano, a Conab Brasil recebeu de proposta de associações e cooperativas algo em torno de 300 milhões. E o orçamento desse ano é de 30 milhões, só 10%. Então, olha lá o desestímulo no campo para esses agricultores familiares pequenos e olha o que vai acontecer nos programas sociais que vão deixar de receber esses alimentos. Eu acho que se não tem dinheiro, e a gente sabe que Norte e Nordeste são estados com maior índice de pobreza, e o Amazonas, pegando teu gancho, tem metade da população na pobreza, 49,2% na pobreza, tem que ter um pouco mais de recurso para essas duas regiões, e a gente tem que puxar isso um pouco para o Amazonas, que aqui tem metade da população na pobreza. Então, há necessidade de colocar esse recurso no interior e a necessidade de comprar esse produto para fazer doação. Aí você tocou no pescado. Eu lhe falei há pouco que dentro do PA tem vários instrumentos de apoio à comercialização. O que a gente está conversando aqui desde o início é do compra com doação simultânea. Mas o PA tem um instrumento também chamado compra direta, que nós conseguimos, alguns anos atrás, nós conseguimos inserir o nosso pescado popular, pacu, sardinha, nós conseguimos inserir isso dentro do compra direta. Então, também podemos comprar peixe na época da bomburra, na época da safra, e depois de comprado, fazer a doação também a programas sociais. Mas é preciso o quê? É preciso que o governador,
a nossa bancada. Precisa ir bater lá no MDS e dizer assim, olha, nós temos pescado popular a um preço muito bom de produto de origem animal e que tem um excesso de oferta, que os pescadores são mal remunerados e a gente precisa levar esses peixes, que é a tradição do consumo em vários programas sociais. Mas se você não for lá no MDS, não uma força, aquela força que uso para defender a Zona Franca, tinham que usar para defender o setor primário. Mas não vejo isso, vejo as ações de forma muito isoladas. Chega lá, bater e diz, olha, nós precisamos também de recursos. Além do PA compra com doação simultânea, nós precisamos de recursos também para o PA compra direta, para a gente comprar peixe na época da bamburra e fazer a doação. É um outro instrumento disponível, né, que incomoda você, que me incomoda, a gente não ter essa força política para trazer mais recursos para operar esse bom programa aqui também no estado do Amazonas. Eu acho que os políticos da nossa bancada é preciso trabalhar esse marketing em cima da importância do setor primário, não apenas o marketing, mas que se transforme em ação, que depois essa ação se transforme em proposta de marketing. Assim como todo mundo quer ser o defensor da Zona Franca, todo mundo é o salvador da pátria da Zona Franca, dos polos aqui instalados, dos modelos, dos segmentos aqui instalados quando são atacados. Eu acredito que também tem que vestir essa bandeira do setor primário, dos agronegócios, principalmente a agricultura familiar, sabendo que isso aqui talvez é tão ou maior até o alcance e o retorno econômico e social que se traz projeto dessa envergadura, quando você consegue viabilizar economicamente o interior do estado. Então acredito que estamos perdendo tempo de ganhar essas vantagens que certamente projetos como esse, e assim como outros, acho que a gente tem perdido muito tempo de estimular aí a várias atividades. A gente vem conversando, Tomás, e a tua coluna, como tu bem colocaste, há 15 anos a gente lê e acompanha, e a gente percebe o quanto de omissão que a gente tem da gestão pública com relação a perder a oportunidade de você estimular e desenvolver a economia através dos agronegócios, da agricultura familiar, dentre outras coisas. Então, infelizmente, a gente tem que semanalmente, pelo menos, voltar aqui para ficar provocando e estimulando aí, e também destacando os avanços. Eu acho que é importante também para que a gente não fique só no chororô, como diz os outros, mas que a gente também destaque e enfatize aqueles que conseguem ter um bom retorno nas suas iniciativas ligadas ao setor primário. O que eu sempre peço, Fred, mais uma vez vou pedir, há uma necessidade de uma maior aproximação entre o governo do estado, a base, a Assembleia Legislativa, até um pouco menos, mas o governo federal, a bancada federal, a gente precisa se aproximar mais do setor primário. Os nossos deputados e nossos senadores, eles precisam conhecer mais a infinidade de programas federais. A gente precisa aproximar, porque tem muita coisa boa que a gente pode trazer para o estado do Amazonas. Mas essa distância, ela faz uma ação isolada aqui, outra lá, mas a gente precisa de união para poder a gente avançar mais nas políticas do governo federal voltadas ao setor primário do nosso estado. Legal, Tomás. Aí além do PA, a gente tem aqui o ProVB. Programa de Venda em Balcão. Mas antes de entrar no programa de Venda em Balcão e aproveitando também a audiência, dentro do PAA tem um outro instrumento que eu te falei que tem vários, chamado PAA Leite, que temos numa cadeia da bacia leiteira aqui em Altaz e tal, que tem uma dificuldade em comercializar a produção. Mas o PAA Leite só existe para o Nordeste. Aí eu reforço a necessidade de, a partir de 2019, com novos deputados, ou a repetição de alguns e os senadores, de reuniões regulares com o setor primário do estado, para eles conhecerem, olha, tem um PA Leite, por que é só Nordeste, por que não vem para o Amazonas? O Amazonas também precisa. E outra, dentro ainda, por fim, né, para a gente sair do PA, por fim do PA, tem ainda o PA Formação de Estoque, que é um outro instrumento importantíssimo para as associações e cooperativas, que é uma forma de capital de giro, para ele comprar produção em momentos de safra, beneficiar ou não, e depois vender no melhor momento. Mas essa formação de estoque também está com uma redução drástica de recursos. E se tem pouco recurso, vamos separar para o Nordeste e para o Norte, para poder fortalecer essa agricultura familiar que não é tão forte e que tem muita pobreza. Então,
Aí precisa entrar a articulação da bancada, exatamente, é isso que eu digo, para chamar o recurso para nós. A partir do ano que vem a gente vai estar aqui toda semana pedindo esse maior encontro. E por fim, aproveitando também dentro do PA, eu faço um apelo às nossas associações, nossas cooperativas, consórcios, aqueles que forem beneficiados com esses programas, que zelem pelo recurso, que sigam as normas, as orientações dadas pelo governo federal, pela Conab. A gestão desse recurso, dessas associações e cooperativas, ela é fundamental para a continuidade desse programa. Seriedade na condução, comprar do produtor que está dentro da proposta, pagar devidamente o valor que está acertado, entregar os produtos nos programas sociais com qualidade, com o peso que está registrado tudo dentro dessa proposta. É importante você, presidente de associação e cooperativa, tratar com muito zelo e seguir as orientações dadas pelo governo federal, pela Conab, na operacionalização desses programas. A gente vê ainda muito problema de gestão desses grupos formais. E isso é ruim, porque compromete o Certamente. programa. Você, inclusive, coloca em risco o encaminhamento da ampliação, de repente até a extensão, você tem justificativa para não avançar, porque diz que o Amazonas, enfim, não leva a sério o programa. Então eu aproveito esse momento e faço esse apelo. Agora, com relação ao que você me perguntou, né? Sim. O programa de venda em balcão, que também está no site da Conab, Fred, que o programa de venda em balcão vende milho do estoque público para quem é criador rural. Vende milho para quem é avicultor, suinocultor e o milho tal. É fundamental para a produção. Principalmente no Amazonas, que não produz milho. Pronto. Então, a nossa dependência dos programas federais de abastecimento de milho é muito grande. Então, tem 2 programas. Um dele que abastece o Amazonas é o programa de venda em balcão. Quem já está cadastrado pode fazer isso no próprio site da Conab. É no SICAM, Sistema de Registro de Inscrição de Produtor Rural. Mas eu acho que isso não é uma coisa simples de se fazer. Então, procurem a superintendência da Conab, que fica no Distrito Industrial. O telefone da área de operações é 3182-2406, para você fazer esse cadastro. Que se não fizer até o dia 30, não tenho ideia, não tenho noção se vai ser ou não prorrogado, acho que não, é até o dia 30, está no site da Conab, para fazer essa inscrição. Senão, não vai comprar milho a 55 centavos o quilo, a 27,50 a saca de 50 quilos, e que se você for ver isso no mercado, com certeza esse preço da Conab está muito bom. Ou seja, até o dia 30, quinta-feira agora, né? Até depois de amanhã. Exatamente. Então, se não conseguir fazer esse registro no site da Conab, esse cadastro que pode ser feito, você tem que entrar em contato nesse número, ou então ir na Conab lá no Distrito Industrial e para procurar orientação para fazer esse registro. Bia, será que a gente consegue colocar nesse nosso link aí nos comentários o link da Conab, onde os interessados podem acessar, e também o telefone a gente coloca lá para ajudar aí os nossos amigos que estão nos acompanhando, que vão assistir a essa live que vai ficar aí ainda nas páginas da Amazon Play. A gente coloca nessa utilidade pública esse serviço aí aos interessados que têm alguma dificuldade de acessar, a gente já dá o caminho. Isso, o da Conab é o www.conab.gov.br, tá? E o telefone da área de operações é 3182-2406. Tá. Aí, Fred, com relação ainda ao programa de venda em balcão, que tem a grande preocupação é com que esses criadores já cadastrados eles acessem, façam essa inscrição. Às vezes me perguntam assim, mas por que a Conab só vende milho? Por que a Conab não vende soja? Porque também soja usa-se muito na ração desses animais. E aí, por que eu estou puxando esse assunto aqui para conversar com você? Por que a Conab tem milho e não tem soja? É simples. Porque soja, o produtor de soja do Brasil, o que planta, o que colhe, tem mercado e vende. Uhum. Então, não tem estoque público de soja. Por que tem estoque público de milho? Porque há uma produção de milho que, em determinados momentos, produtores de Mato Grosso, de outras regiões, mas vamos focar em Mato Grosso, eles têm a produção, mas não recebem o preço mínimo fixado pelo governo federal. Aí há necessidade do governo atuar, comprando essa produção, pagando o preço mínimo, e aí esse milho vai para o estoque público. E aí, o milho no estoque público, o que o governo faz? Faz a remoção para estados, incluindo o nosso Amazonas, que não planta milho para atender os nossos criadores rurais.
Então, não tem soja porque não tem estoque público. Agora, vamos imaginar que se o milho segue o mesmo caminho da soja e o governo passe a não ter estoque público de milho. Já imaginou o caos? Aí a situação é dramática. E o que chama atenção, Tomás, é por que a gente não produz milho, Pronto, Tomás? é por isso que eu digo. É por isso que eu chamei a atenção para isso aí. O Amazonas precisa, a partir de 2019, eu sei que a gente já cobra muito isso, eu sei que a FETAG cobra muito isso, eu sei que a FAE cobra muito isso, eu sei que a própria OCB cobra muito isso, eu sei que a Embrapa tem tecnologia para isso, já ouvi, não, lógico, não em todo o Amazonas, mas em determinadas regiões do estado, tem condição, o IDAM está aí com conhecimento e disposição. O que falta, Fred, é priorizar, dizer assim, o Amazonas tem que plantar milho, o Amazonas tem que plantar soja. Soja já começou agora por Humaitá. E tem áreas sem qualquer desmatamento, sem qualquer agressão ao meio ambiente. Então a gente precisa dizer, temos que plantar milho, porque, repito, se o milho segue o caminho da soja, não tem estoque público. Se não tem estoque público, não tem ProVB, não tem venda em balcão e não tem leilão. E aí eu quero ver como é que ficam os nossos criadores rurais. Exatamente, os produtores não vão ter condição de você. É fundamental esse insumo para a atividade agropecuária. Então vai inviabilizar talvez uma outra atividade, que aí você vai ter a questão da a própria avicultura, a produção de ovos, tudo isso afeta aqui e certamente o Amazonas vai perder mais um caminho para viabilizar economicamente o setor primário. E nós estamos falando de um setor que trabalha com carnes e ovos, alimentação básica, frango, né, no caso, e ovos. Então, e além disso, além de a gente ter que plantar milho no estado do Amazonas, há uma necessidade de a gente dar uma ampliada na capacidade pública de armazenagem. No passado, as remoções de milho para o Amazonas, dentro desse programa, porque estava sobrando lá e aí veio para cá, nós chegamos a fazer remoções de 5 mil toneladas. Hoje ninguém pode fazer uma remoção acima de 3 mil, 2 mil e pouco, porque nós não temos armazéns para segurar uma remoção maior. Eu vi que amanhã tem um debate dos presidenciáveis com a CNA, Confederação Nacional da Agricultura. E entre os itens de pauta da CNA está a questão da estruturação, do aumento dessa capacidade pública de estocagem. Não só pública, como também privada. Privada com as linhas que a CNA pede para linhas de crédito para poder o proprietário ampliar a sua capacidade de armazenagem. Mas aqui no Amazonas, nós precisamos de um investimento público. Há uma necessidade de ampliar a capacidade de armazenagem pública do Estado. Hoje, em torno de 4.800 toneladas, a gente precisava que isso fosse de pelo menos 9.000 toneladas. Então, a gente tem que ampliar essa capacidade e, paralelo a isso, encontrar áreas e plantar milho. Tomás, a gente pode estender sobre outros temas, que acredito que a gente tem muita coisa no setor primário, mas eu queria te fazer uma pergunta. Já que você fez mais uma vez a referência aos 15 anos aí da coluna Agronegócio, 15 anos aí do espaço do Jornal do Comércio para a gente ampliar essa discussão sobre o setor primário, sobre a necessidade de estimular a agricultura familiar, de você viabilizar economicamente o interior do estado. E a pergunta que eu te faço, Tomás, é o seguinte: nesses 15 anos, o que a gente teve, assim, se é que a gente teve, que você viu de avanços e de retrocessos e que a gente precisaria mudar a rota do encaminhamento da gestão pública em torno do setor primário no estado do Amazonas? Fred, eu não tô. Às vezes, você fica só chutando o pau da barraca, tudo tá dando tudo errado. Mas alguma coisa a gente tem avançado, mas ações pontuais. Nada que tenha aquela musculatura para poder ter um novo modelo econômico para a gente substituir o polo industrial de Manaus. Nós temos sim, mais notícias tristes do que boas, né? As notícias boas, por incrível que pareça, elas nasceram agora esse ano, que é o orçamento da CEPRO saindo de 0,6% para 3%. Essa é uma notícia excelente, né? E aí faço justiça na gestão do governador amazonino. E a outra também, está muito bom, é a autorização do concurso público do IDAM e da ADAF, que vai aumentar a musculatura de dois órgãos fundamental. Importantes,
Então, esses 2 pontos são pontos positivos. Mas você não tem uma cadeia produtiva que seja assim de sucesso, que seja exemplo para o mundo. Nós estamos assistindo aí da borracha, da seringa, desabando, uma indústria de pneus aqui na M010 importando borracha de outro estado. Nós temos mais 2 indústrias ainda de fibra importando fibra de Bangladesh. Nós estamos com peixe de fora. Então, nós temos exemplos assim pontuais de sucesso. Só que isso precisa ganhar musculatura para ter uma economia forte. Até para o Amazonas tem uma identidade ligada Isso. ao setor primário. Porque hoje você vai dizer o Amazonas ele não tem a castanha. Aqui a castanha era do Pará, virou do Brasil, mas não é do Amazonas. A gente não tem a borracha, que um dia foi nossa, perdemos e não conseguimos viabilizar. Nós não temos as fibras, porque precisam vir de fora. A gente não tem o peixe, porque também é importado. Então, no final das contas, qual é a cara do Amazonas? O Amazonas não tem nenhum produto que identifique que seja realmente característico. Nós temos a avicultura de postura, que é uma atividade que a gente pode dizer que é até forte aqui no estado, mas de vez em quando sofre com essa questão de abastecimento de milho. E aí, para resolver isso, é o que nós já conversamos um pouco tempo atrás. Mas por que esse tempo todo, 15 anos, sucessos pontuais, nada assim de muito relevante, de ponto positivo, que está bombando mesmo? Por que isso não? Não se faz setor primário, Fred, se a gente não tiver 2 coisinhas: assistência técnica e crédito. Então, sem essas 2 coisas, nós não vamos a lugar nenhum. E, infelizmente, nós temos hoje uma assistência técnica pública, que é o do IDAM, que nós temos 270 e tantos mil produtores e só consegue atender em torno de 70 a 80 mil. Então, nós temos 200 mil sem assistência técnica. Como é que tu quer desenvolver o setor, né, sem uma orientação técnica? Outra, e você não tem o quê? Crédito. O Amazonas é um dos piores estados no acesso ao crédito rural dos 2 planos safras do governo federal, o empresarial e o da agricultura familiar. Então, sem crédito e sem assistência técnica, nós vamos ficar de bons exemplos, pontuais, e ninguém vai ganhar essa musculatura para virar essa página triste da economia que a gente vem passando. Mas o concurso do IDAM e o novo orçamento da CEPRO, mas é um novo orçamento que tem que ser discutido com o setor. Onde é que vai ser aplicado esse novo orçamento? Tá? Que eu sempre defendo que seja discutido no âmbito do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, a partir de 2019. Nós estamos saindo de 100 milhões para quase 400 milhões. Então, nós precisamos... Vai atirar para tudo quanto é lado? Aí, se for atirar para tudo quanto é lado, a gente vai continuar... né? Não acertando ninguém. Fred, eu te convido a conhecer o corredor que dá acesso ao auditório da Embrapa. No corredor que dá acesso ao auditório da Embrapa, lá na Manaus da Taquatiara, tem banners espalhados nas paredes. Ali não precisa inventar a roda. É só o governador passar ali e dizer: olha, eu vou querer, não dá para fazer tudo, mas eu vou querer ser modelo, exemplo, nesse. Tá lá, tem Guaraná, tem a borracha. Nós temos um pesquisador aqui da Embrapa, chamado Everton. Conhecimento no cultivo e no extrativismo. Ele está até hoje lá em Maués. O camarada tem um conhecimento absurdo para tornar esse Amazonas de novo forte, ou no cultivo e no extrativismo, para atender pelo menos a indústria de pneus que está na M010. Poucas as vezes que esse pesquisador é convidado para conversar. Eu acho que na atual da gestão da CEPRO, eu já dei 500 sugestões para conversarem com o Everton, mas não chamam. E eu estou falando do Everton, mas tem centenas de pesquisadores na Embrapa com capacidade para poder desenvolver esse estado. Mas a gente chega lá. É a nossa torcida e a nossa cobrança, e aqui a gente vai estar, pelo menos semanalmente, com a coluna do Tomás, a gente vai estar aqui apertando aí as consciências e apertando aí, dando um beliscão aí na nossa bancada, nos nossos governadores, nos nossos prefeitos, e a todos que estão envolvidos aí na gestão pública, para que a gente possa mudar essa omissão em relação ao setor primário, ao desenvolvimento do agronegócios e também a agricultura familiar no estado do Amazonas. Tomás, a gente tem mais alguma coisa aí que tu listaste? Tem, o último eu listei aqui. Dentro do programa de venda em balcão, a Conab já vem trabalhando há algum tempo em criação de unidades satélites,
porque a venda hoje ela é concentrada aqui em Manaus, no Distrito Industrial, onde funciona a Conab. Mas a ideia é levar um posto de venda de milho para Manacapuru, talvez Itacoatiara, enfim, outros municípios, para tornar a vida do produtor, do criador rural, mais fácil, para ele não se deslocar até Manaus. Aí já Manacapuru fica mais próximo. Então tem essas unidades satélites, que é um assunto que precisa também ser intensificado e para acontecer. E é outra coisa, e é a última que eu anotei aqui, eu acho que precisa, em 2019, dar uma sentada para avaliar a burocracia que envolve alguns programas. O programa Verde Balcão é um deles, a própria burocracia do PA é um deles. Sabe o que eu acho? Assim, vou dar um exemplo só. Você tem declaração de aptidão ao Pronaf, é um cadastro. Você tem o CAR, Cadastro Ambiental Rural, outro cadastro. Você tem a carteira de produtor rural, um outro cadastro. Se você for analisar, tem outros ainda documentos e cadastros que são feitos. Eu acho que tem um paralelismo danado. Eu acho que tem que criar um só, uma identidade única desse produtor, desse agricultor familiar, que facilite. Porque a cada novo formulário, para a gente correr atrás desse cliente, num Amazonas gigante, não é fácil. E eu vejo, sabe, assim, Fred, eu vejo assim, para o pequeno, uma burocracia assim, ainda mais excessiva do que para o grande cliente do governo federal. Eu acho que é preciso sentar, dar uma analisada nessa documentação, porque na hora que parece assim, vai apertando, parece que vai acabando com os problemas. Não está acabando com os problemas. Você cria exigência em cima de exigência, em cima de exigência, mas os problemas continuam. Eu acho que tem que se intensificar, dar uma pensada em enxugar alguns desses documentos para ser único só e intensificar a fiscalização. Olha, com certeza. Isso aí, Tomás, é um dos grandes venenos da economia, na verdade, do serviço público brasileiro. Essa burocracia, esse excesso na verdade, de uma falta de você fazer as conexões entre os vários órgãos, entre os vários serviços. Isso aí afeta consideravelmente e coloca em risco até mesmo você, muitas vezes, de criar algum erro, algum problema em um cadastro ou outro, algum erro de informação que gera um problema que, no final das contas, na hora que você vai querer acessar, muitas vezes, um financiamento, você tem um problema por causa de um número errado. Enfim, essa burocracia é um dos grandes venenos do Brasil e que a gente precisa certamente combater e buscar um cadastro único, eu acredito, para o produtor rural e principalmente para o pequeno produtor, para que ele não fique preso nesse enlameado aí burocrático aí que imobiliza e que impede o desenvolvimento de negócio. Eu também acho. Acho que precisa sentar a partir de 2019 para dar uma enxugada nisso aí, para tornar esses programas mais ágeis, entendeu? E, repito, intensificar a fiscalização. Legal, Tomás. Então aqui a gente encerra aqui nosso comentário sobre a coluna. Hoje a gente foi bem profundo, a gente conseguiu alcançar aí uns temas bem amplos. Eu queria só colocar aqui, fazer uma passagem aqui sobre o que o Jornal do Comércio tem hoje ainda. Me acompanha rapidinho, Tomás, aqui. Tranquilo. Vamos lá, Bia, para a nossa manchete do Jornal do Comércio. Inclusive, a gente pode até comentar em cima disso, porque se o desemprego continua como um fantasma na indústria, o Amazonas precisa viabilizar outros canais para geração de emprego. É por isso que eu estou aqui, te agradeço o convite. Insistindo que o setor primário é a saída para poder empregar. Exatamente. O Jornal do Comércio traz como manchete: desemprego continua como um fantasma na indústria. O que é isso? São os dados do CAGED que mostram que os dados de julho ainda não apresentam a tão esperada recuperação naquelas mais de 20 mil vagas perdidas no Distrito Industrial, no polo industrial. A recuperação tem vindo de uma forma muito pingada. O saldo, por exemplo, entre julho de contratações e desligamentos foi de 453 postos de trabalho. Isso significa que a gente não consegue ultrapassar aquele limite de 87 mil vagas no distrito, não consegue chegar a 90 mil. O distrito já empregou 125 mil trabalhores. Então, hoje está em 80 por aí, né? 80 e pouco, acho que 86. Mas dizem que a pesca artesanal emprega mais de 100 mil. Então, pois é. Por aí você vê, né? Isso sem incentivo, sem apoio. E com o terminal pesqueiro que não está funcionando. Exatamente. E sem compra no PAA. Entendeu? Então, realmente, a gente precisa viabilizar alternativas. E não apenas alternativas
que sejam economicamente viáveis, mas principalmente que elas gerem emprego, para a população não ficar dependente do assistencialismo do governo, para não ficar dependente dos bolsas da vida que existem, e para que você tenha dignidade, que eu acho que o trabalho é o que dignifica o homem. Eu acho que todo ser humano, todo pai de família, toda mãe de família, enfim, todo mundo que tem esse cuidado com a sua família acredita que o trabalho é fundamental para você ter dignidade para viver. Então, certamente é mais uma oportunidade aí para a gente estimular e cobrar que se invista aí no setor primário como alternativa até mesmo para geração de emprego, geração de renda, geração de empreendedorismo aqui no estado do Amazonas. Tá, vamos lá. Outra matéria, Bia, abaixa um pouquinho aí, é um dado aqui que aquela crise em Roraima que vai gerar uma nova safra, vamos dizer assim, já que a gente está falando do setor. Tem nada a ver, safra. Né? Tem nada a ver com safra, mas tá bom. A interiorização trará mais venezuelanos ao Amazonas. Infelizmente, é uma situação que a gente lamenta, não o fato de acolher os venezuelanos, claro, porque é um ato humanitário, faz parte da natureza até do brasileiro, do amazonense, a gente acolheu muitos povos aqui e tem uma tradição disso, mas a gente lamenta pelo fato, primeiro, que o país vizinho está passando por essa crise gigantesca que é realmente degradante o estado que essas famílias estão precisando se deslocar. E a gente não está conseguindo, como até mesmo foi a manchete, a gente não está conseguindo até mesmo aos locais dar viabilidade de emprego. Então é complicado você conseguir dar um apoio, uma acolhida realmente digna a essa população de venezuelanos, se a gente também não tem o emprego disponível nem para os daqui. Mas enfim, é fruto de uma crise. Como é que você vê, Tomás, essa situação? Bem, nós já estamos com o Amazonas, segundo o IBGE, com 49% de pessoas na extrema pobreza. Então, a vinda, né, de mais pessoas diante até da manchete do JC, a gente sabe que essa situação tende a se agravar. Mas, Fred, temos potencialidade, o que falta é a melhor aplicação do recurso público. Não falta dinheiro, falta seriedade na aplicação do recurso público. Isso for resolvido, a gente pode receber a Venezuela, pode receber qualquer outro país vizinho. O problema no nosso país é a sangria do recurso público. Se isso for resolvido, vai resolver a manchete do JC, vai resolver a questão do setor primário, e nós vamos ser talvez um dos estados mais ricos do mundo, diante da potencialidade que a gente tem. E por isso que é tão importante e fundamental a decisão aí que o eleitor tem agora no dia 7 de outubro, exatamente para você fazer a melhor escolha, você não ser omisso na sua função como cidadão, exercer a sua cidadania, realmente utilizar a arma que é o seu voto, que é o seu título de eleitor, e pensar, estudar as propostas para viabilizar aí o nosso futuro. Eu acho que a gente depende muito dessa decisão política, que é uma decisão individual de cada eleitor, e de fazer com que, no final das contas, a gente tenha aí uma mudança que viabilize uma nova forma de você gerir aquilo que é público. Eu continuo, inclusive, nesse tema, Bia, se tu mostrares aí, eleições de 2018, uma pesquisa Ibope que foi realizada na semana passada, a pedido da Rede Amazônica de TV, e assim como foi no Brasil todo, na última semana. Mas um dado que chama a atenção é que o Amazonas e o Rio de Janeiro são os estados em que mais pessoas se consideram insatisfeitas ou muito insatisfeitas com a vida atual. Isso tem muito a ver também com esse desencanto eleitoral. As pessoas estão realmente frustradas aí com as opções políticas que estão aí e as que estão postas como candidaturas. E realmente é uma situação triste que acende um alerta sobre a possibilidade de a gente ter um alto índice daqueles chamados não votos, de votos brancos, nulos ou inválidos. O que realmente é triste, porque isso de certa forma, deixa tudo como está. É aquela história, é aquela atitude que chama laissez-faire, né? Deixa como está para ver como é que fica. Eu não saí de casa para votar em branco. Exato. Eu vou tentar não errar, ou errar menos, mas votar em branco eu não eu acredito que é a pior das atitudes, porque isso aí favorece, no final das contas, aquele que está na frente, aquilo que geralmente é o que tem a máquina pública, e é o que está aí. Isso, então é mais ou menos como você assinar em branco e falar assim,
dá o cheque para quem tá atualmente no poder, falar, continua fazendo aí que eu estou concordando com tudo. Esse cheque branco eu não dou, não. Exatamente. Agora tem uma matéria interessante aí, Fred, no JC de hoje, que é a coluna do Alfredo. É um evento que é até um artigo, tá até do lado da... Na página 4 a gente tem um artigo do Alfredo M.R. Lopes, que é o consultor do CIAN, que colabora com a gente sempre também às terças-feiras. Inclusive, estamos aguardando o Alfredo vir aqui. Já é um pedido nosso, e aqui eu faço mais uma vez esse clamor para a presença do Alfredo. É uma pessoa de extremíssima qualidade. Porque ele é enorme fantástico. Respeito. E ele traz aqui, AMAS, a Utopia Amazônica em Pauta. É um encontro que vai estar começando, acho que hoje aqui em Manaus, que tem pessoas de outros países, é um encontro internacional, que eu estava dando uma lida rápida na pauta desse evento. Fala muito em sociobiodiversidade, em pensar a Amazônia, tá? Mas eu vendo essa... Não é o primeiro encontro que a gente assiste e acompanha no nosso estado. Então, o que eu vi na programação e o que me incomoda, Fred, por exemplo, é ter o município de Ipixuna como o pior município do Brasil nos indicadores de saúde, educação, emprego e renda, de acordo com aquele índice FIRJAN, o desenvolvimento municipal, que é da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Uhum. Aí, por exemplo, eu queria muito que no encontro desse tivesse a política de preço mínimo da sociobiodiversidade, onde nossos extrativistas não estão recebendo nem o valor do custo de produção, mas não vi isso presente nesse evento. Eu espero que eu esteja errado e que entre em pauta. Perfeito. Só fazendo uma ressalva, Tomás, ele está dizendo aqui, pelo menos em Manaus, nessa quarta-feira. Acredito que seja amanhã, então. Amanhã, isso. É amanhã, né? Amanhã. Então tá aí, fica a dica aí para mais um evento para a gente discutir aí a importância da biodiversidade e o desenvolvimento do estado do Amazonas. Para finalizar, eu trago aqui a reportagem no caderno B1, que é um curso que a CDLM está promovendo aí, para ajudar empresários aí com uma grande dificuldade que muita gente está tendo, principalmente nesse período de crise. É como você faz para receber. Quem tá Deve ter uma boa dica aí, né? Exatamente, está vindo um especialista aí, o Frederico Paixão, para dar algumas dicas de como você faz para cobrar. Eu acho que eu vou participar também, Tomás, desse curso, porque tem umas pessoas aí que estão me devendo. Para poder ver se... para ver se eu consigo receber, né? Porque eu não posso jogar ninguém no SPC, então... Eu aproveitando a deixa, eu trago para o setor primário a questão da renegociação dos créditos rurais que foram concedidos no Amazonas, a inadimplência é altíssima. Perfeito. Então, inclusive na reportagem mostra que infelizmente a região norte é a que mais sofre com a inadimplência, que passa a mais de 50% da população, que é uma vergonha, mas tem muito a ver com o dado que o próprio Tomás colocou, que nós temos quase metade da população na pobreza. É difícil você não dissociar uma coisa da outra, né? A pobreza muitas vezes, e a crise, e você muitas vezes mudar o teu status social, te leva à inadimplência por consequência. Ninguém quer um tratamento diferenciado, mas uma coisa a gente não pode esquecer, que nós estamos no Amazonas, o estado que cabe toda a região nordeste aqui dentro. Aqui no Amazonas cabem 14 estados do Brasil. Então isso aí é preciso ter um olhar especial. Ninguém quer privilégio, mas a gente sabe que implementar qualquer ação, qualquer política, qualquer programa no Amazonas gigantesco tem que ter um olhar especial. Tem que ser diferenciado. É aquela coisa até que se fala assim, quando se pensa na reforma tributária, vamos igualar todo mundo. Não tem como você fazer justiça tributária, você igualando regiões como a região sudeste, comparar com o Amazonas. O Amazonas tem um custo diferenciado, é preciso ter um olhar especial e diferenciado, e você vai fazer justiça se você olhar diferente. É por isso que eu digo, as regras, aquela simplificação de 500 documentos que se exige do produtor e tal, é por isso que no Amazonas há que se pensar, porque a cada nova ideia, a cada novo documento, você tem que chegar nos 275 produtores nesse gigantão. Não é fácil. Então aqui a gente precisa sentar e discutir essa identidade do nosso agricultor familiar, que sejam repetições de documentos X, Y, Z. É isso aí. Tá legal. Gente, essa foi a nossa participação no dia de hoje do Plantão JC, agradecendo mais uma vez, Tomás, pela tua participação, aí a contribuição conosco. Agradeço aos nossos seguidores, aos que acompanham aqui o Jornal do Comércio, Amazon Play, Rádio Baré, nessa transmissão, nessa live toda manhã no Plantão JC.
Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível aí tanto no YouTube como também no Facebook da Amazon Play TV Digital. Informo mais uma vez que a gente tem um canal de comunicação aqui na Amazon Play, que é o 984 15 2544. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, sugerir pautas, sugerir pessoas para virem conversar com a gente está sempre disponível aí, abertos para isso. E se você quiser conhecer mais sobre o conteúdo do Jornal do Comércio, se tornar um assinante, tanto no impresso, no jornal impresso, como também na plataforma digital, o telefone é o 2101-5500. Certamente nós temos aí um pacote que seja muito interessante para que você receba diariamente esse conteúdo que aqui nós colocamos disponíveis também na internet através desse nosso bate-papo. Então é isso, agradeço mais uma vez a participação, agradecendo aí o apoio técnico da Beatriz Rocha, produção da Jaqueline Rodrigues, direção de Oswaldo Lopes e aqui a apresentação do humilde Fred Novaes. Um grande abraço e até a próxima.